Fala meus queridos, Andrearo falando, e nesse vídeo eu vou falar um pouco dos tokens que eu estou investindo, alguns deles, claro, vou passar uma parte, principalmente olhando para o primeiro semestre aí de 2024, então vou falar um pouco do que eu estou de olho, por quê, e ver se faz sentido para você também, e é claro, não vou passar toda a minha carteira aqui, isso aqui eu só passo para quem está na minha mentoria Multiplicador Cripto, mas eu vou comentar um pouco, acho que vale a gente comentar algumas narrativas e que token, ou que tokens podem se beneficiar delas, fechado? Então fica até o final, vocês vão entender um pouco mais e eu quero que depois vocês comentem se faz sentido ou não para você também. Então roda a vinheta e bora falar sobre os projetos. Começando aqui de fato o vídeo, já sabe, né, se não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever. Muita gente que assiste os vídeos não é inscrito, então aproveite para ter conteúdos como esse sempre. Temos vários vídeos, tanto gravados, lives, então aproveite que tem conteúdo muito bom, gratuito e já clica aqui embaixo e você vai se inscrever no canal. E bora lá, se curtir no final você deixa aquele like que isso ajuda muito também no crescimento. Mas falando dos projetos, pessoal, primeira coisa é você entender que 2024 começou como o ano aí do ETF de Bitcoin. Então no momento que você está assistindo esse vídeo, eu não sei se o ETF já foi aprovado, se não foi. O que importa é que a narrativa do ETF é uma narrativa muito forte. Se não viesse, ou não sei, para janeiro, poderia vir para março. Então mais uma questão de quando ou do que ser vai aprovado. Então para não ficar falando do ETF de Bitcoin, eu entendo que o Bitcoin já é um token que você deveria ter em carteira já em 2023. Se você chegou em 2024 sem Bitcoin, provavelmente você já está um pouco atrasado. E aí não tem problema nenhum. Vamos focar em outras narrativas, que é o que eu vou falar nesse vídeo. Então vamos pular o Bitcoin, entender que você já deveria ter em carteira e falar realmente de outros projetos que podem se beneficiar, principalmente nesse primeiro semestre desse ano. Fechado? Então primeira coisa que eu vou trazer para vocês, primeira narrativa, e eu vou falar alguns tokens que podem se beneficiar, seria do ecossistema da Ethereum. Para quem não sabe, a Ethereum vai passar por uma atualização em 2024, que inclusive algumas redes de teste da Ethereum vão começar a rodar no final de janeiro para fevereiro. Então a gente pode ver que essa atualização, que é o Decun Fork, ela pode beneficiar principalmente a escalabilidade das redes de segunda camada. Para quem não sabe, são aquelas redes como a Polygon, Arbitrum, Optimism, que são redes de segundas camadas, principalmente Arbitrum e Optimism, que são Optimistic Rollups. Não vou entrar no detalhe aqui, não quero que esse vídeo seja um vídeo pra você ficar com esses nomes, aí André, não entendo porcaria nenhuma. Não, fique tranquilo. A ideia é que essas redes, o que eu vou dizer para você de uma forma muito simples, elas vão ter taxas mais baratas ainda. Ou seja, se hoje você paga um determinado valor, sei lá, 40 centavos na rede da Arbitrum, essa taxa pode ficar 10 ou 20 vezes mais barata, assim como na rede Optimism. Então isso pode dar maior escalabilidade para todo o ecossistema da rede Ethereum e também a gente pode ver maior aumento, demanda de pessoas utilizando essas redes. Muita gente utiliza a rede da Polygon, é uma rede muito interessante, tem várias, vamos falar, muitas coisas em andamento, como ZK, Rollups, várias tecnologias, mas pensando em taxas, muita gente deixa de usar a rede da Arbitrum para usar uma Polygon, por exemplo. Por quê? Porque na Polygon pagava 2 centavos, 1 centavo de taxa, enquanto pagaria 30, 40 centavos, às vezes até mais. Então com essa atualização, eu vejo que tokens de redes segundas camadas podem se beneficiar. Então quando eu falo quais seriam os principais projetos que eu vejo aqui de cara, e o primeiro deles seria o Ethereum. E por que o do Ethereum? É claro, pela atualização, mas não só por ela. Nós teremos também um provável ETF de Ethereum aprovado em 2024. Claro que a gente não sabe se vai aprovar mesmo, porém é o que a gente imagina. Então o Ethereum deve ter uma força muito grande. Segundo ponto, o Ethereum no geral, pelo menos nesse momento que eu estou gravando, eu não vou colocar gráfico que é muito dinâmico, mas o Ethereum está barato diante do Bitcoin. O Bitcoin puxou o mercado, ele fez uma valorização maior e o Ethereum não performou tão bem quanto o Bitcoin. Ou seja, se você olhar no gráfico Ethereum e Bitcoin, você vai ver que ele está bem descontado. Então pode ser uma grande oportunidade de você talvez trocar um pouco de Bitcoin por Ethereum. Então nessa parte de rebalanceamento de carteira, talvez seja um momento interessante. Fora isso, os tokens também de segunda camada, como da Arbitrum e Optimism, que inclusive eu fui montando posição junto com o pessoal da mentoria. No ano passado a gente conseguiu pegar, já ter mais 150% de lucro em alguns desses tokens no começo de 2024. Então nós entendemos uma narrativa, começamos a nos posicionar, mesmo que com uma banca menor, um percentual da nossa carteira pequeno voltar para esses tokens, entendemos que teríamos uma oportunidade. Então
também seriam tokens interessantes, assim como rede da Polygon, uma rede muito importante com várias parcerias. E outro token que eu acho bem interessante, que pode continuar performando muito bem em 2024, seria a Lido Finance, a Lido, como o pessoal chama, token LDO. E só lembrando, pessoal, isso aqui tudo que eu estou falando é o que eu estou fazendo na minha carteira, não é uma dica de investimento, porque muita gente vai sair comprando. Não, pessoal, eu quero que vocês entendam se faz sentido a minha tese do que eu estou investindo, e se fizer sentido, pessoal, o dinheiro é seu. Tome seu risco, mas entenda o que você está fazendo. Não sigam gurus na internet. Fechado? Então, o projeto da Lido, voltando, ele é um projeto de liquid stake. Então, a gente pode ver o aumento do seu TVL lá com a valorização do token do Ethereum. Então, a gente pode ver maior escalabilidade, algumas atualizações de todo o ecossistema. Então, Lido, o seu token STETH, que seria o seu liquid stake token. Então, muita coisa que pode dar continuidade aí no meio do DeFi com staking, restaking e Lido, falando de tokens, é um projeto falando dos mais conservadores, não naquele momento tão insalubre, seria um projeto interessante para todo o ecossistema do Ethereum, poderia se beneficiar de tudo isso daí. E outra narrativa que eu trago aqui para vocês, que eu tenho uma boa posição, que eu montei também no ano passado, mas que eu acho que pode ter um grande potencial ainda de valorização ao longo do ano, seriam outros projetos além da rede da Ethereum. Porque eu vejo que o mercado cripto como um todo, ele precisa de escalabilidade, ele precisa aumentar ainda muito só a infraestrutura. Então eu vejo que tokens de Layer 1, como Solana, Avalanche, que teoricamente seriam concorrentes da Ethereum, vieram com uma proposta um pouco diferente, talvez um pouco mais maduras do que foi o último ciclo. Solana chegou até $250 no último ciclo. A gente pode ver uma performance, quem sabe até maior, porque investidores procuram Solana. Ela resolveu alguns problemas, principalmente aquele lá que o pessoal virava até piada, né, de travar. Falou o nome da Solana, já travava e tudo mais. Pelo visto, está um pouco melhor no final de 2023, a gente conseguiu ver. 24 não tivemos, é claro, com um pouco de tempo, não muito problema, mas a Solana melhorou do que ela era no passado. A Avalanche também segue desenvolvendo, então é um time bem competente. Eu vejo que esses dois projetos, casos tenha algum problema com o Ethereum, algum atraso, alguma coisa, eles podem também performar muito bem, como fizeram no final de 2023. Então é uma narrativa que eu acho muito interessante você ter uma exposição. Pense quais são os projetos. Talvez você vai investir em Cardano, talvez você vai investir em outras redes. Não importa, mas eu gosto desses dois projetos. Trago aqui, poderia trazer outros também, mas que vocês entendam que seria uma narrativa bem interessante também de você acompanhar, além de outras que eu poderia trazer aqui, mas que eu já vou trazendo lá para o pessoal da mentoria. E a terceira narrativa aqui seriam tokens aí de projetos de DeFi, inclusive porque a gente acaba estudando muito sobre DeFi no nosso dia a dia, a gente acaba utilizando e com isso a gente consegue ter um senso crítico um pouco maior lá dentro. Inclusive, começaremos aí com nossos estudos agora no mês de janeiro, de vários projetos, de várias narrativas, todos os meses, para a gente sempre fazer um estudo junto com a comunidade, com a nossa turma e realmente trazer cada vez mais projetos para vocês. Então, se você tem interesse de conhecer mais sobre DeFi, pessoal, deixo aqui um link abaixo. As vagas foram abertas essa semana para a nossa mentoria Multiplicador Cripto, que é a mentoria que você não só vai do zero ao avançado em DeFi, mas vai ter esse grupo para estudo, entender de fato o que eu estou investindo para hold e melhor, não adianta nada você sair comprando aqui, dependendo do momento eu posso ter vendido já, então eu só vou falar dentro da comunidade. Isso aqui é para que você entenda as narrativas que eu estou de olho, mas em algum momento elas podem deixar de ser interessantes, eu posso vender parte, tirar o risco, então você tem que entender a dinâmica do mercado, e se quiser fazer parte, fazer esse acompanhamento, curtiu o vídeo do André, já aproveita para entrar lá na comunidade, fazer parte, para a gente estudar junto e também comentar o que você gosta de investir, para a gente estudar junto esses projetos. E voltando para essa parte do DeFi, dos tokens que eu estou investindo, claro que eu tenho alguns projetos maiores do DeFi, como Aave, invisto em bons projetos, tem um percentual bem pequeno de Uni, mas pelo movimento que ela pode fazer no mercado com as suas atualizações, vejo catalisadores. Mas um setor que eu sempre gosto de falar aqui, e já falei em outros vídeos, falo nas minhas lives, é o setor de Perpdex. André, que nome é esse estranho? Seriam as corretoras descentralizadas de derivativos. Para quem não sabe, seriam projetos como GMX, GNS, que seria Gains Network. Poderia ser também projetos como a Synthetix, que tem um braço para essa parte, o token SNX,
teria também projetos como MUX Protocol, ou seja, projetos que você pode conectar a sua carteira, fazer trades com alavancagem da parte de derivativos no mercado cripto, só que tudo isso descentralizado. Você não precisa de uma corretora centralizada para realmente usufruir, aí colocar sua ordem. Outro projeto interessante também dentro dessa narrativa que você teria que estudar, DYDX, a DYDX. Então são projetos dessa mesma narrativa. Então entender que é uma narrativa que, se você entende no mercado cripto, você pode saber já que 80% praticamente do volume de negociação são em derivativos. Então ela é uma categoria onde está praticamente 80% do volume do mercado. Então isso aqui já é um ponto bem interessante. Segundo, alguns desses tokens, como o GMX, por exemplo, que inclusive temos uma análise lá do passado aqui no canal, quando o GMX estava começando ali, trazendo esse conceito de Real Yield Protocol, ou seja, alguns desses tokens, eles distribuem as taxas que eles coletam ali dentro. Então se nós temos bastante traders operando lá dentro da plataforma, se a plataforma ganha com a alavancagem dos traders, o que acontece? Os holders daqueles tokens poderão ganhar, ou seja, os tokens têm algum benefício. Então alguns desses projetos, os tokens têm esse benefício, alguns projetos não têm, são daqueles modelos mais antigos, mas o interessante é você entender que essa é uma narrativa muito forte. E quando o mercado pegar tendência, eu vejo que cada vez mais esses projetos, esses protocolos serão utilizados, as pessoas deixarão aos poucos de usar as corretoras descentralizadas quando tiverem conhecimento e poderão usar, fazer um trade de uma maneira descentralizada com a sua custódia. Então acho que é uma demanda bem interessante, é um setor que tende a crescer nos próximos meses, anos, principalmente com uma tendência de alta do mercado, como a gente pode ver o ano de 2024 e 2025, que é o que a gente espera. Mas esse é o ponto, pessoal, essa narrativa é muito forte. Então esses tokens que eu falei, boa parte deles eu tenho posição, então acho que é um setor interessante para ficar de olho agora no começo, até o meio do ano. Pode ser que a gente tenha uma tendência boa, ótima para fazer trades, e com isso esses protocolos acabam rendendo também. Mas aí, pessoal, quero saber agora de vocês. Quais são os projetos que vocês, desses aqui que eu comentei, dessas narrativas falando de ecossistema de Ethereum, primeiras camadas e também DeFi, principalmente essas Perp DEX, quais desses projetos você está investido ou gostaria de investir? Qual outra narrativa que eu não falei aqui no vídeo? E se você quiser realmente fazer parte da nossa comunidade, link aqui embaixo para entender não só da minha carteira de hold, quando eu faço as mudanças e tudo mais. Se quiser ter essa gestão ativa, já considere vir para a nossa mentoria Multiplicador Cripto. Mas não esqueça de deixar aquele like se curtiu esse conteúdo. E é isso, pessoal. Vejo vocês nos próximos vídeos. Espero que com bons lucros, não só nessas narrativas, mas em todo o mercado cripto. Um grande abraço e até a próxima.